Olá, meus amores, vamos para mais um vídeo. Você que já se inscreveu, eu quero te agradecer muito, tá? Você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, curte e compartilhe para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor através da minha e da sua vida, ok? Vou trazer uma palavra hoje que o Espírito Santo falou muito comigo, eu creio que vai falar também aí ao seu coração. Deixa eu só pegar meu óculos aqui para poder estar lendo. Lá no livro de Jó, tá? Capítulo 16. Jó, capítulo 16, versículo 6. Aleluia. Diz assim: se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Queridos, para quem não conhece a história de Jó, eu creio que todos que conhecem, mas talvez tenha alguém que não conheça. Eu vou resumir porque é bem longa a história de Jó. Lá no início, no capítulo 1, fala que Jó era um homem puro, um homem íntegro, um homem que buscava ao Senhor. Vou ler um pedacinho aqui rapidinho do capítulo 1 para você entender, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi. E 500 jumentas era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Ou seja, ele era um homem rico, poderoso, vamos dizer assim no nosso linguajar de hoje, mas a Bíblia diz também que ele era um homem temente a Deus. Ele era íntegro, ele era puro de coração e o Senhor o amava por causa disso. E certo dia, Jó, foi ao templo orar, como ele sempre fazia, se apresentar diante de Deus, e ali quem apareceu? Satanás. Satanás estava de olho em Jó. E Deus, vendo aquilo, falou: Satanás está a observar o meu servo Jó? Satanás, sim. Mas por quê? Porque você dá tudo que Jó quer. Tudo que Jó precisa, que você pede, ele te dá. Para de dar as coisas para Jó, para de fazer a vontade dele, vamos ver se ele vai continuar te temendo. Deus, conhecendo o coração de Jó, sabendo que Jó jamais, o rejeitaria, o abandonaria nos momentos de aflição, nos momentos de provação, Deus aceitou o desafio e Deus falou: sim, então tá, pode tirar tudo de Jó, porém você não vai tocar na vida de Jó. Ali o Senhor falou, decretou: você não vai tocar na vida de Jó. Ou seja, queridos, preste atenção numa coisa: aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, Deus jamais permitirá que o inimigo venha tocar em sua vida. Então, se você está passando por um momento difícil, por um momento de provação, assim como Jó, lembra que o Senhor, ele não te abandonou. O Senhor, ele está permitindo que você passe por esse momento difícil. Mas no fim, o Senhor, ele vai te dar vitória. Queridos, Jó, ele teve que se afastar, da cidade, porque ele estava cheio de chagas no corpo, lepras, e as pessoas que tinham essa situação não podiam ficar lá no meio de todo mundo, então era afastado da cidade. Jó já estava numa situação tão horrível que o corpo dele estava todo cheio de chaga. Ele pegava pedaço, a Bíblia fala que ele pegava pedaços de telha para se coçar. Você imagine, ele já estava ali rodeado de mosca, rodeado, desses bichos nojentos, porque ele já estava todo cheio de chagas. E ali os amigos de Jó foram visitar Jó. Olha que coisa, Quantos amigos nos visitam, às vezes, até no nosso momento de dor, no nosso momento difícil. Porém, ali aqueles amigos de Jó, eles estavam achando que Jó estava com pecado, porque como pode? Era um homem íntegro, um homem puro, um homem temente a Deus, buscava ao Senhor por ele, pelos seus filhos, pela sua casa. Como é que pode este homem
está passando por toda essa situação? Eita, como pode, meus queridos, você, temente a Deus, está passando pelo que você está passando hoje? Como que pode? Você talvez pensa aí no seu coração, e até as pessoas que te rodeiam, as pessoas que moram perto de você, as pessoas que te conhecem, talvez está aí se indagando assim, poxa, fulano vai todo dia para a igreja, fulano fala de Jesus, né? Louva na igreja, prega na igreja, e como é que pode estar passando por essa situação? Como é que pode? Deus não ouve, Deus não está ouvindo sua oração? Será que Deus esqueceu dessa pessoa, ou essa pessoa está em pecado? Ah, não, essa pessoa só pode estar em pecado. É assim que as pessoas pensam quando vê eu e você passar por provações. Era assim que os amigos de Jó pensavam quando viram Jó passar por toda aquela situação. Porém, Jó chegou um momento daquela conversa ali que ele não aguentava mais indagar. Ele sabia, ele tinha certeza lá dentro do coração dele que ele não estava em pecado, para poder ele estar passando por aquela situação toda. Aí lá no versículo 16, versículo 6, ele olhou para os seus amigos que estavam ali, né, ao redor dele, e falou para eles, olha só, se eu falar, capítulo 16, versículo 6, se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Ou seja, Jó estava dizendo para ele assim, vai adiantar eu falar alguma coisa para vocês? Vai adiantar eu confessar alguma coisa para vocês? Eu não tenho o que confessar. Se eu inventar alguma coisa aqui para dizer para vocês, vai resolver o meu problema? Não vai. Aleluia. E Jó, ele se entristeceu, né? Porque era um homem rodeado de empregados, rodeado de amigos, rodeado de familiares, e de repente ele se viu ali sozinho, sem ninguém, né? Aí no versículo 16 e 17 diz assim, ó, o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura minha oração. Ou seja, Jó estava dizendo ali que, né, ele era puro de coração e as orações dele eram sinceras. E nem ele mesmo estava entendendo porque tudo aquilo ali estava acontecendo com ele, né? E ali ele se entristeceu, né? Por mais que a gente vê em várias passagens aqui no livro de Jó dizendo assim, Jó não murmurou, Jó glorificou o Senhor, sim, Jó glorificou o Senhor, mas ele sim, ele murmurou sim. Como todos nós, ser humano, nós murmuramos. Talvez você está aí num momento de dor, num momento de fragilidade, e talvez você está assim, indagando a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não sou sua serva? Eu não sou seu servo? Por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Aleluia. Jó passou por isso, Jó estava ali questionando a Deus, por que, Senhor, eu não cometi nenhum erro, nenhum pecado, por que eu estou passando por essa situação? Até os meus amigos, meus familiares me desprezaram, até os meus empregados não me tratam mais como me tratavam antes, até os meus empregados estão me desprezando. Aleluia. Versículo 14 e 15 do capítulo 19 diz assim, os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos, ou seja, os empregados dele e as minhas servas, me reputaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos meus olhos, ou seja, ele passou a ser um estranho ali perante a família, perante os amigos, perante os empregados que ele pagava. Pensa na tristeza do coração de Jó. Aí no versículo 18 do capítulo 19, ele fala assim, até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Versículo 20, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele está falando com os amigos dele, ele tem misericórdia de mim. Por que vocês estão me criticando? Por que vocês estão me julgando? Por que vocês estão dizendo que eu estou em pecado se eu não fiz nada? Compadecei de mim. Ali o coração de Jó já estava triste, pelas pessoas pensarem mal dele, pelas pessoas
pensar que ele estava em pecado, até os próprios empregados, ele lamenta aqui, né? E os parentes aqui, os meus parentes me deixaram. Será que isso não está acontecendo na sua vida? Você tinha uma vida boa, você era bem financeiramente, sua casa vivia cheia de parentes, vivia cheia de amigos, e hoje você está passando por uma situação de escassez, uma situação onde que sua vida financeira não está mais estabilizada igual era antes, e agora que você mais quer as pessoas junto de você, as pessoas viraram as costas. Jó sentiu isso na pele. Jó passou por tudo isso, de ver as pessoas que ele achava que eram amigos dele, o desprezando, o humilhando, apontando o dedo para ele. Talvez hoje você esteja passando por uma situação semelhante, onde que as pessoas apontam o dedo para você, querendo te acusar de algum pecado, querendo te dizer que você não estava servindo a Deus de coração, de sinceridade. Por que Deus não ouve a sua oração? Que Deus é esse que não ouve a sua oração? Aleluias. Aí Jó fala: compadecei-vos de mim. Talvez você está aí carente, triste, porque às vezes você só queria um abraço, às vezes você só queria uma palavra amiga, às vezes você só queria ser compreendido, e as pessoas não te compreendem, as pessoas não entendem que você está passando pela prova. Deus permitiu essa prova na sua vida, que às vezes a gente, para superar algumas provas que vêm sobre nossas vidas, a gente precisa de uma mão, a gente precisa de um conselho bom, a gente precisa de um abraço. E às vezes esse momento que a gente mais precisa é a hora que todos viram as costas para nós. É a hora que a gente sente tristeza, solidão e dor. Será que você não está passando por um momento assim? De solidão, de dor, de desprezo? E você olha para trás, você vê que você já ajudou tantas pessoas. Você vê que sua casa era cheia, vivia sempre cheia de gente na sua casa, e hoje você está sozinho, está sozinha. E você olha lá para o seu passado e você pensa: poxa, que saudade da minha casa cheia. Que saudade daquelas pessoas que estavam em minha volta. Hoje todos me desprezam, hoje as pessoas não ligam, nem ligam para dizer: oi, como vai? Meu amigo. Jó, ele, como ser humano que nós somos, Jó era ser humano também. Aí ele se entristeceu demais, né? Ao ver que ninguém acreditava nele. Por isso que ele dizia: vai adiantar eu falar alguma coisa? Queridos, às vezes não adianta você se explicar. Não adianta você querer dizer que está acontecendo isso e aquilo. Não adianta. As pessoas, nós, ser humano, nós temos uma dificuldade muito grande de compreendermos uns aos outros. Talvez se nós compreendêssemos mais uns aos outros, a gente conseguiria ajudar mais, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá, né? Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. Então nós devemos suportar uns aos outros, amar, cuidar. O que mais o apóstolo Paulo ele ensina lá em sua palavra, que lá em Coríntios, né, nas cartas que ele manda, né, para Éfeso, ele fala que nós devemos suportar uns aos outros e amar, amor, cuidar um do outro com amor. Mas no momento em que a gente tem que cuidar, a gente acaba desprezando. No momento em que a gente precisa ajudar alguém, a gente acaba virando as costas. Porque a gente acha que a pessoa está errada. A gente nunca consegue entender que Deus está permitindo aquela prova na vida daquela pessoa. Aleluias. Deus falou com Satanás: você pode tirar tudo que ele tem, você não vai tocar na vida dele. Você hoje está com vida porque Deus não permite que o inimigo venha tocar na sua vida. Mas Deus permitiu você passar por essa enfermidade, Deus permitiu você passar por esse momento de dificuldade financeira, Deus permitiu você passar por esse momento de perca na sua vida, sem